Sem Culpa Game. Oferecimento: Best Laser, Clínica Vitara, Salão Camarim, Restaurante Asiana e Les a Les, a moda que encanta. Olá, está no ar o Mãe Sem Culpa Game, uma disputa leve e divertida para nós mães trocarmos experiências sobre a maternidade. E aqui não existe certo e nem errado, e sim vida real e sem culpa. A regra aqui é muito clara: jogar com leveza, responder com a verdade e sair daqui, lembrando que cada maternidade é única. Hoje eu estou aqui com duas mães maravilhosas que elas têm algo em comum. Elas são casadas com estrangeiros, então a gente vai dividir aqui muito sobre ter multicultura dentro de casa. Então, seja muito bem-vinda, Milene Engelke. Oi, Milene. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo jóia. Honra você aqui. Igualmente, estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Pode sentar, por gentileza. E também eu recebo aqui, com muito carinho, a Virgínia Almeida. Oi, Virgínia. Oi, tudo bom? Como é que tu tá, meu amor? Tudo bem? Feliz de estar aqui também, muito obrigada por esse convite, feliz de estar aqui com a Milene. Obrigada, meninas, por aceitarem o meu convite hoje, né? A Milene, a mãe do Felipe, de 4 aninhos, e a Virgínia, mãe da Charlotte, de 2 aninhos. Exatamente. Né? Então, eu já dei aqui um spoiler no início, né? Que a gente vai compartilhar histórias, né? Que vocês duas têm algo em comum, né? Vocês têm maridos de outra nacionalidade, né? Então a gente vai compartilhar aqui muito sobre isso, sobre as diferenças, né, de culturas, tá bom? Então, para a gente começar aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem. Milene, por favor, pode se apresentar? Claro, claro. Bom, eu sou Milene, sou mãe do Felipe. O Felipe tem 4 aninhos de idade. Eu digo que foi um divisor de águas, assim, na minha vida, que o Felipe, antes do Felipe e depois do Felipe, né? O Felipe parece que foi um anjinho que chegou na minha vida, né? Antes, o que eu digo, a minha vida era não digo preto no branco, mas mais ou menos isso, né? E a minha vida ficou muito mais colorida. Eu sempre desejei muito ser mãe, muito de verdade, mas sempre foquei, pelo menos a primeira fase da minha vida, a trabalho. Eu fui muito workaholic e ele chegou assim na minha vida para transformar, não só a parte de carreira, mas como pessoa, né? Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu tive ele em 2022, né? Então por isso que ele tem 4 anos hoje. E desde então, enfim, eu ainda curto muito a convivência com meu filho, porque ele foi realmente muito desejado. E para mim, toda mãe diz, né, Dani, que o meu filho é especial, mas ele realmente, assim, parece um anjinho que veio para tornar tudo mais lindo. Sou muito feliz com ele e com meu marido, que é argentino, né? E tem essa diferença aí cultural, mas é isso. Então, desde que o Felipe chegou na minha vida, eu parei um pouco de trabalhar. Inclusive, eu era sócia de uma empresa por 25 anos, acabei saindo, né? Fiz uma transição de carreira, virei autônoma e neste momento, é o que eu digo, eu estou sendo artista, por incrível que pareça. Né? Eu tenho muita habilidade manual, me considero uma pessoa muito criativa e estou criando e desenvolvendo quadros, e tentando ainda me encontrar. Perfeito, é isso. Com certeza, maravilhosa, tua história linda, né? Muito comovente, também inspiradora, e eu tenho certeza que muitas mães aqui vão se identificar com a tua história. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Estou muito feliz aqui. Eu que me sinto honrada de tu também ter aceitado o meu convite. Obrigada. Virgínia, agora a tua vez, por favor, te apresenta para o público. Obrigada, Dani. Eu sou a Virgínia Almeida, mãe da Charlotte, que tem 2 aninhos, 2 anos e 4 meses agora. E sou casada com o Christophe, que é um francês. Então a Charlotte é uma franco-brasileira e uma carioquinha também, apesar de eu ser gaúcha, né, aqui de Porto Alegre. A Charlotte nasceu no Rio de Janeiro, que é onde a gente mora hoje. A Charlotte foi
um presente também pra gente. Acho que a gente tem mais coisas em comuns, eu e a Milene, porque também da mesma forma, antes da Charlotte, eu viajei muito a trabalho, sou fundadora da Voa Consultoria, uma consultoria de desenvolvimento humano e comportamental, e trabalho há mais de 25 anos desenvolvendo líderes e equipes na área de formação de comportamentos, competências comportamentais, liderança, fazendo muitas palestras, team buildings, por aí afora, né? Nesse mundão afora, que nem eu digo. E eu tive a sorte de conhecer o Cris no México, numa dessas viagens a trabalho. Então foi lá que tudo começou, há mais ou menos aí uns 12, 13 anos atrás, em 2014, e logo depois o Cris também resolveu vir morar no Brasil. Poxa, nem consegui ir para a França, mas ele veio para cá e a gente começou a nossa vida aqui. E estamos com a Charlotte, então, agora para alegrar, como diz a Mi, mudar tudo. E a nossa vida é outra, né, depois dela. E também eu acho que isso, a gente muda como pessoa, né, como ser humano. Eu continuo trabalhando com o que eu faço, já fazia, né, eu amo meu trabalho e continuo fazendo isso, mas a pegada muda, né? Assim, acho que o ritmo muda, e eu também, como a Milene, fiz uma escolha de ficar mais com ela, de querer estar mais presente nessa primeira parte, né, da vida dela, e com muito orgulho, assim, de também poder e dar uma alegria no coração, né, da gente poder conviver, ver as coisinhas acontecer, também, que privilégio também poder fazer isso, né? Certeza. Então é isso. Bom, primeiro, agora que bom, né, que tu não conheceu ainda a França, porque tu vai conhecer junto com a Charlotte. Né, que A gente agora levou ela já. Ah, já levou? Já, Olha que levamos maravilha. lá, porque os avós, né, vieram conhecer ela sim. com 2 meses. E quando ela tinha 8 meses, 8 para 9, mais ou menos, a gente resolveu que a gente ia levar ela. E era invernão, assim, pegamos o Natal, né, na França. Eu com aquela ideia de, eu sempre vou quase... Tinha ido no verão, agora eu quero ir no friozinho, né? Pegar as feiras de Natal. Achei que ia ser, assim, super legal. Com a criança de 8 meses, quase endoidei com aquele frio, era muito frio. Mas foi muito legal também. Pra ela conhecer a família toda, foi muito legal. São memórias efetivas que ficam no coração. Exato. Bom, a Argentina é mais pertinho, né? Então, vocês vão seguido? Como é que é? Sim, nós geralmente vamos uma vez por ano. E agora estivemos a última vez em fevereiro. Olha aí, maravilha. Mas sabe que eu me identifico muito com a história de vocês, porque, igual vocês, eu também me transformei como mãe e também quis estar pertinho, né, da minha filha, acompanhando nesses primeiros anos, né, porque a minha filha tem 3 anos, né, é pertinho, então fica no meio, né, no meio de vocês aqui. Sim. Então, com certeza, é um privilégio, que nem a Virgínia falaste, é um privilégio, né, a gente poder acompanhar de pertinho cada momento. E eu também, né, tive uma transição de carreira. Então, a gente fica um pouco perdida do início, né? Sim. E é que a gente querendo diminuir um pouco, né, do trabalho, pra gente poder aproveitar ao máximo, né? Isso. Esse momento que é único, que é maravilhoso. Sim, exato. É verdade. Vamos começar então, gurias? Vamos lá. Vamos começar? Preparado. Então tá, eu quero vocês então, primeiro, que vocês peguem então a lousa, a lousa mágica. Eu vou fazer uma pergunta, aliás, eu vou falar uma frase para vocês e vocês vão ter que continuar ela. Vocês vão ter que completar essa frase. Tá bom. Tá bom? Pode ser com uma palavra, pode ser com algumas mais palavras, não tem problema, tá? Mas vamos começar então, tá bom? Vamos lá. Ó, esperei muitos anos para ser mãe. E quando encontrei o parceiro certo, descobri que... 3 pontinhos. Eu vou repetir. Ó. Esperei muitos anos para ser mãe. E quando encontrei o parceiro certo, descobri que... 3 pontinhos. Aqui, Maternidade Sem Filtro, podem escrever o que quiserem, resposta rápida. A primeira coisa que vir na cabeça, vocês podem colocar, tá bom? Ó, a Milene já respondeu, pode virar tua lousa ali pra câmera, por favor, Milene. O meu filho logo nasceria. Descobri que o meu filho logo nasceria, de fato. Que bom! Assim que eu conheci o meu marido, né? Como é que foi? Conta pra nós assim, rapidamente. Foi uma coisa que eu acho que facilitou também, foi que nós conhecemos um pouquinho antes da pandemia.
Então, na pandemia, a nossa relação, acho que até por já ser uma relação de adultos, porque eu tenho 46 anos e ele também, né? Já é uma relação mais madura, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a pandemia ajudou, né? A gente se conhecer com mais intensidade num curto período de tempo. E eu sempre deixei claro que, né, eu queria ter um filho, então essa frase encaixa muito bem. Com certeza, né? Tem um certo momento da vida que a gente já sabe o que não quer e o que quer, né? Então a gente também acaba amadurecendo muito em relação a isso, né? Sim. Com certeza. E tu, Virgínia, o que tu colocaste? Eu coloquei que eu tinha que conquistar ele e correr mesmo, porque eu Deixa eu ver. Tinha que conquistar ele e correr. Correr contra o tempo, do caso, porque eu conheci o Cris, eu tinha 39, tava quase fazendo 40 e sabia também, né, que a maternidade, quanto, né, mais tardia, mais difícil. Então eu tinha o desafio também de pensar, né, será que esse cara quer ter filho? Será que ele não quer? Eu me lembro da minha psicóloga falando, ai, tu não vai fazer essa pergunta de cara, né? Não vai botar ele na parede. E foi um processo também de conquistar ele mesmo para que a nossa relação também fosse cada vez melhor e a gente pudesse pensar, né, nesse futuro que para mim já era certo que eu queria. Eu decidi que eu queria ser mãe aos 37, 38. E eu acho que realmente, assim, se a gente for olhar pelo normal da sociedade, é um pouco mais tarde. Eu acho que eu tinha esse perfil da workaholic, que trabalhava muito, era muito apaixonada pelo meu trabalho também, né? Eu digo que eu tenho as duas paixões, é minha filha, é o meu, né, minha vida familiar, mas é o meu trabalho também. E aí eu senti que eu tinha que correr atrás justamente porque o tempo estava passando, né? Não tinha muito mais tempo. Mas sabe, Virgínia, que comigo foi bem parecido, sabe? No momento que eu também conheci o Marcelo, eu também já estava numa idade, falei assim, né? Eu não posso perder tempo, né? Eu tenho que perguntar se realmente, né, é o desejo dele também. Sim, E eu acho muito importante tu já colocar as cartas na mesa e ser verdadeira, né? Até porque o tempo vai passando e daqui a pouco tu não sabe se realmente também é o desejo, né, da pessoa. Exato. Exatamente. Né? Então, deu tudo certo. No deu fim, tudo certo. Ele disse, Dani, que se eu tivesse perguntado pra ele logo no início, ele teria meio que se assustado. E aí eu acho que entra o primeiro ponto das culturas, da diferença das culturas, que é impressionante como impacta, né? Eu acho que tu também deve sentir um pouco essa diferença. Lá na França tem uma questão um pouco mais de ser um pouco mais reservado quanto à sua vida pessoal, de não se preocupar tanto, né, com o que também os outros estão fazendo e ter muito essa coisa de se preservar. Então, acho que sem muita intimidade, essa pressão não teria sido tão bacana, eu acho, no caso dele. Olha aí. Mas agora, vamos para a próxima. Apaguem aí a lousa e vamos para a próxima, ó. Criar um filho entre duas culturas é 3 pontinhos. Ó, criar um filho entre duas culturas é 3 pontinhos. Vamos lá, sem filtro. O que vier na cabeça, coloca. Vamos lá, criar um filho entre duas culturas é, Milene, pode virar. Desafiador e, ao mesmo tempo, gostoso. Tava pensando o que eu ia colocar. A primeira coisa que me veio na cabeça foi desafiador. Na verdade, acho que o gostoso vem em primeiro lugar, assim. Mas desafiador por quê? Porque por mais que a Argentina seja pertinho do Brasil, como a Dani falou, não adianta, as culturas são bem diferentes. A língua é diferente. Só o fato da língua ser diferente, a gente não falar a mesma língua, se entender no início do nosso relacionamento, apesar de eu falar espanhol, já foi complicado. Então, assim, é desafiador nesse sentido, não só para o casal, né? Mas em gerar um filho e ter a questão não só da comunicação. Nosso filho começou a falar um pouco mais tarde, mas graças a Deus ele é super saudável. Mas essa coisa da própria vivência e do estilo de vida que cada um teve, pelo fato de morar naquela região, tudo que carrega, os valores são diferentes. Então, é desafiador neste sentido, de conciliar. Ao mesmo tempo, é muito gostoso. É muito gostoso porque a gente tem essa chance de ter um filho com
uma visão, uma cultura diversa, né? Além do Brasil, além das nossas raízes. E isso é muito gostoso, realmente é muito gostoso, por N razões, assim, N razões. Ele veio morar aqui ou ele já morava aqui no Brasil? Não, ele vinha somente a trabalho, né? Ele veio por causa do trabalho. Ele morou em alguns países e, por último, ele morava no Uruguai e convidaram ele para ficar um bom tempo no Brasil. Então, foi aí que ele se felicidade, mudou. Para né? mim, era destino, não adianta. Olha, é destino, com certeza. É isso. E tu, Virgínia, o que tu Eu colocaste? coloquei que é uma aprendizagem deliciosa, assim. Eu acho que literalmente eu aprendo todos os dias. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente não fala de algo fácil também, né? Então, de alguma forma, a gente passa por processos, né, de altos e baixos, a gente precisa ajustar as arestas, às vezes a gente tem que fazer combinados, né, o que funciona mais, né, em que momento. Mas tem uma coisa que a gente, desde o início, assim, decidiu e que foi muito bacana. Quando eu já estava grávida, assim, a gente falava assim, bom, a partir de agora, a gente vai ter que mudar a maneira que a gente se comunica, né, entre nós três, né, no caso. Porque eu e o Cris, a gente se conheceu no México, como eu falei, e ficou muito tempo falando em espanhol entre a gente. Daí depois, a gente resolveu, bom, agora ele veio pro Brasil, ele tem que aprender português. Foi muito difícil para mim parar de falar espanhol e começar a falar português com ele. Daí a gente conseguiu. E aí agora era outro desafio, começar a falar francês com ele, né? E entre a gente fala francês um pouco português. Mas ele só francês com ela. E aí acho que foi isso, assim, desde a barriga, ele já começou a falar só francês com ela, o que eu acho uma disciplina também, difícil, né, às vezes. Mas ele não se engasga, ele fala só francês mesmo com ela. E aí eu acho que é isso, a gente vai tendo a questão do idioma, vai tendo outras coisas que vai aparecendo ali na história, que tu vai aprendendo, né, enfim, e se dando conta. Por exemplo, eu tive que aprender grávida, que na França não é tão bacana assim você ficar falando o nome, o sexo da criança. Aqui, Deus o livre se você não fala. Qual é o nome? A primeira coisa que perguntavam quando já sabiam o sexo, né? E se você fala que não sabe o nome, como assim não sabe o nome? Né? E lá na França, as pessoas já nem perguntam qual é o nome, qual é o sexo, né? Elas deixam até para uma surpresa, elas querem às vezes saber quando nasce, né? São mais finas, são mais... Não sei, mas reservadas mesmo. Reservada, é um jeito chique de não falar. Mas sabe, Dani, uma curiosidade, assim, aproveitando esse gancho, que na França, pelas mulheres serem finas, ou né, o que quer que seja, eu tenho uma outra amiga que foi morar na França há muitos anos. As francesas, elas não amamentam como as brasileiras. Exato, isso é outro ponto. Já tinha me contado também. É curioso isso, né? Isso é outra diferença. Muito curioso, é uma questão cultural. É cultural né? mesmo. Eles não fazem tanto. Não é tão incentivado, né? Exatamente. Mas o normal deles é não amamentar no peito como a gente. Não, exatamente. Não. Isso aí. Foi uma coisa que eu falei, não, isso eu quero, isso vai ser a cultura brasileira. E eu fiquei muito feliz de poder ter a minha filha aqui e ter também esse atendimento aqui do Brasil, né, que foi muito bom, e conseguir amamentá-la, né, que era uma coisa que eu queria muito, né. Fui mãe aos 48 e amamentei até 1 ano e 11 meses. Fico muito feliz de dizer isso, sabe? Então foi muito legal, foi uma experiência única. Única, né? Só quem é mãe tem essa conexão, sabe o quanto é importante. Exatamente. Né, isso. Então vamos lá para a próxima. Tô amando aqui saber mais das culturas aí. Tô curiosa com as próximas. Uma tradição que faço questão de manter é 3 pontinhos. Ó, uma tradição, né, do marido de vocês que faço questão de manter é 3 pontinhos. Ó, a primeira coisa que passar pela cabeça de vocês. De repente são coisas que vocês nunca pensaram, né? E agora vocês estão aqui tendo que exercitar isso. Milene, por favor, já pensou? Sim, já pode virar. Eu botei uma coisa que, né, agora eu tô pensando, né, se teria uma coisa bem particular, mas enfim, agora eu vou explicar. Então é música e cinema.
Olha aí. Por que isso? Porque eu e o meu marido são coisas que a gente tem em comum. Assim, a gente gosta muito de artes, de música. Ele é muito ligado à música. O cinema argentino, ele é muito reconhecido, né, mundialmente. E ele conhece muito sobre esses assuntos. Então, acho que a gente fechou muito nisso. Eu adoro ouvir música. Então, assim, a gente se fecha muito. Então, o nosso final de semana em casa, tomando um café da manhã, já é com música, e músicas tradicionais do país dele. Olha que legal. E eu adoro, porque eu conheço mais, eu sou muito eclética em termos musicais. Então, esse é nosso, digamos, o nosso ritual, né? Assim, a gente... Para não perder essa tradição. Exatamente. Então, assim, ele tem isso muito no sangue dele, assim, a parte musical Que legal. e de cinema, entender, conhecer. E isso tá fazendo parte da nossa família. E eu vejo que o nosso filho, o Felipe, ele adora música, enfim, por causa nossa. Mas aí né? quando vocês vão ver, de repente, algum filme ou alguma série, vocês colocam aí no espanhol? Colocamos no espanhol. Espanhol. Sim, agora, como eu falei, o meu filho, ele começou a falar, Dani, com 3 anos de idade. De fato, assim. O Felipe é uma criança muito calma, muito leve, né? Então, ele começou a falar um pouco mais tarde. Então, ele começou a ir na fonoaudióloga também muito cedo, assim, entre 1 ano e meio e 2. Então, por instrução da fonoaudióloga, ela disse que o meu marido não poderia, era melhor não falar espanhol com ele, porque poderia ter ajudar neste atraso, né? Que era pra gente falar só em português. Então, agora a gente tá correndo atrás. Mas tu já foi em outra também fonoaudióloga para ver se de repente bate as informações? Não sei. Sim, realmente. É? Agora ela já meio liberou, já faz um tempo, né? Tá. Porque ele tá com 4 anos. Então, por isso que agora, nesse momento, ele tá falando espanhol com o filho. Então incentivando um pouco mais. Exatamente, neste Entendi. momento. Perfeito. Isso aí. E tu, Virgínia, o que tu colocaste? Água, livros e comida, eu coloquei. Porque eu acho que são coisas da cultura da França que eu admiro muito, assim, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eles têm esse hábito da água, que é algo que a gente já tem também aqui, que a gente leva, mas lá é muito forte, porque aqui a gente toma água, mas a gente toma em muitas situações outras coisas junto com a comida. E lá, eles praticamente é água e vinho, né? Então, assim, o vinho é muito, muito presente também aqui. Eu poderia até colocar, mas a Charlotte não tá bebendo vinho ainda. Então, eu tô pensando nela, Ou no champanhe, caso. né? Também, né? Hã? Ou champanhe, né? Não, é champanhe, claro. É muito forte também. Ainda não tá. Mas acho que vai gostar. Outra coisa que eu já percebo que ela tá gostando, queijo. Acho que ela também vai gostar, também poderia Mas botar. a comida é maravilhosa, né, da França, maravilhosa, né? Então não pode, né? Tem que estar nessa tradição. Sim, tá aqui, comida. A comida, de várias formas, a gente procura trazer essa tradição dentro de casa, né? O Cris, eu tenho, né, a sorte que ele gosta de cozinhar, então ele cozinha super bem. Então ele gosta de fazer um ratatouille, por exemplo, que é uma comida que a Charlotte tá cada vez mais apreciando, né? Que é uma mistura de vários legumes, assim. E às vezes a gente faz alguns pratos tradicionais do Rio Grande do Sul, daí, né, Brasil. Mas quando traz, né, a cultura da França, a gente mostra para ela esse prato da França. E os livros, eu acho que é uma das coisas mais marcantes para mim, assim. Porque eu sei, né, o quanto a gente também valoriza a cultura e gosta de ler. Mas lá é algo muito, muito forte na educação das crianças desde muito cedo. Quando a Charlotte tinha 2 meses, os meus sogros vieram para cá, né? E trouxeram na mala, sem brincadeira, eu acho que 3 quilos de livros. Nossa. Era muito livro, Dani. Assim, muitos. Tanto que, assim, até hoje, quando eles vêm pra cá, eles trazem quilos de livro, muitos livros, né? E a gente curte muito isso, porque lá tem livros bem diferentes. Livros com música, livros, né, com algumas atividades. E a criança vai se desenvolvendo muito nesse universo. É muito legal. Muito legal. Olha aí, coisas bem distintas, né, uma da outra, mas que sempre tem, né, que é bom a gente preservar, né, também a cultura, né, do outro país, do marido, né, porque isso aí traz também que a criança, ela saiba que não é só, né, mesmo morando no Brasil, ela também tem a cultura também do pai. Claro. Né? Isso é muito importante, Claro, que legal com certeza. vocês também colocar isso junto. Vamos lá para a próxima então, ó. O maior desafio de ter 2 culturas dentro de casa é...
né? O maior desafio de ter duas culturas dentro de casa é... Porque a gente sabe que é um desafio, né? Ser mãe já com 2 pais brasileiros, imagina, né? Com culturas diferentes, com idiomas diferentes, enfim, né? Mais coisas envolvidas. Milene, pode virar então. Eu escrevi entendermos as entrelinhas, assim. É complicado. Olha, Dani, até hoje é complicado. Porque assim, tu vê, né? E o espanhol e o português, eles têm uma facilidade de compreensão, né? Com certeza. Mas é complicado. Primeiro, falar rápido. A gente, né? E às vezes, mesmo falando devagar, dependendo do contexto do que está sendo dito, ou eu ou ele, às vezes, não nos entendemos. E às vezes ele ou responde, ou, né, no momento de querer dar uma opinião, e a gente, às vezes, sem querer, a gente acaba brigando um pouco. Sim. Né? Sim. Tipo, sei lá, tá, mas eu te disse isso. Não, mas não foi, entende? Sim, claro. Então, isso realmente é complicado, é um pouquinho complicado. E sem falar que aqui no Brasil a gente fala muito gírias, né? Não sei se vocês, mas tem palavras que daqui a pouco não existem nem no vocabulário deles. Exatamente. Né? E aí até tu explicar o que palavra significa essa pra ele, tipo assim... Tu já desistiu de explicar. Exatamente. Não é isso, Né? por exemplo. Daí, às vezes, ele comenta que quando a gente tá em rodas de amigos, que são brasileiros aqui, né? Ele, às vezes, ele gosta muito de conversar, mas ele fica quieto. Porque se a gente fala muito rápido, ele entende, mas não exatamente o contexto, as entrelinhas. Mas é que nem Né? pra eles, né? Como eles falam rápido, né? Se eles falam rápido, eu também eu não entendo nada. O argentino fala super rápido, eu acho. Eu também. tava tentando me lembrar esses dias que aconteceu, que eu falei, tipo, uma gíria. Vou tentar me lembrar. E dele me perguntou, tá, mas que é isso? E daí pra eu explicar o que significava, não... Eu disse, eu preciso pensar no como eu vou te explicar. Ó, tu falou bah agora. Ele fala bah? Não. Então, isso não é fácil em alguns momentos. É um desafio. E tu, Sim. Virgínia, o que tu colocou? Eu coloquei que a gente precisa conhecer mais história ainda desse país e a educação familiar também desse marido, né? Porque também pega um pouco, né, essa questão de como ele foi criado, como é que é a história dele, né, na família dele. Por exemplo, o meu marido, ele é o primeiro filho de um casal, né, tiveram 3 filhos, de um casal professores, né, são os 2 professores. Minha sogra de economia e matemática, meu sogro de história, geografia. Então tem uma cultura ali, né, bem específica também, e que em alguns momentos eu vejo assim que ele resgata coisas, claro, que também ele traz da criação dele, que a gente faz também, né, e em alguns momentos da cultura da próprio país mesmo, né, do que como é que o país entende que aquilo deve ser tratado, né, ali no momento. Então, um exemplo, né? Eu já venho de uma cultura mais, assim, italiana, né? De família, então falo mais alto, levanto, mexo os braços, e ele é todo mais discreto. Então, quando eu começo o bicho pegar, eu começo a levantar minha voz, ele só faz assim, ó, não precisa levantar a voz. Sim. Ele fala, não precisa levantar a voz. E isso eu acho legal, porque daí ele me ajuda, né? Sim. Óbvio. E eu, em alguns momentos, é isso que tu falou também, eu já vi acontecer, que é a gente tá ali no embate, e daqui a pouco, uma vez eu falei pra ele, mas eu tô falando japonês, você não tá me entendendo? Dele assim, tu esquece que eu sou francês, né? E eu, é verdade, né? Então, assim, às vezes a gente esquece também, né? Então tem que levar em consideração muito essa história, essa educação, tudo que tá por detrás. Vocês têm que ter mais paciência. Muita paciência também. Né? Que Deus nos dê. Muita paciência. Muita paciência. Só quem tá na pele deve, né, entende, né? Sim, exatamente. Vocês duas se entendem muito aqui, né? Só pelos olhares aqui que vocês estão tipo, super se entendendo. Sim, eles... Vamos lá então para a próxima, gurias. Agora a gente vai entrar num quadro que é para escolher uma alternativa. Eu vou falar aqui uma situação para vocês e vocês vão escolher a melhor alternativa que se encaixa com vocês. Tá bom? Vamos lá então, ó. Bom. No final das contas, educar entre 2 culturas significa, letra A, encontrar um equilíbrio,
Letra B, aprender a ceder. Letra C, respeitar as diferenças. Ou a letra D, construir uma nova forma de educar juntos. E aí? Quer que eu repita? Ó, vamos lá. No final das contas, educar entre duas culturas significa encontrar um equilíbrio. Letra B, aprender a ceder. Letra C, respeitar as diferenças. Ou a letra D, construir uma nova forma de educar juntos. Virgínia, pode virar então. Eu coloquei letra D. Eu acho que é uma... Construir uma nova forma de educar junto. Eu acho. Por quê? Porque eu entendo que quando a gente, como eu falei antes, né, a gente conhece um pouco dessa história, né, dessa outra cultura, entende um pouco que educação também teve esse pai, né, que no caso aqui é o Cris, meu marido, a gente acaba somando isso com a minha história também, com a minha nacionalidade. E muitas vezes a gente está fazendo aqui, né, justamente esse mix de culturas que eu digo, né, encontrando uma forma de educar. Porque... né? Não vai ter outro Felipe, outra Charlotte aí, né? Com os pais exatamente assim, com essa mistura. Podem ter franceses e brasileiros, mas a educação que ele teve, meu marido, por exemplo, ele é da Bretanha, de uma cidade pequena, de 3.000 habitantes, numa cidade medieval na beira do mar. É muito específico a criação que ele teve, a educação que ele teve, que ele traz. E eu acho que é isso, é fazer essa soma dessa educação, né, e dessa história com a minha, independente do país, né, e fazer essa cultura, né, acontecer de uma maneira, né, diferente, sim, né, junta. E tu, que letra tu colocaste? Eu coloquei a letra C, que é respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. A gente fala muito sobre isso, assim. Te confesso, Dani, que a gente não tem grandes diferenças, assim. Talvez pela proximidade, né, dos países. Mas, quando surge, a gente conversa, olha, e o meu marido, ele é muito, a gente fala que bairrista, né? Ele é muito forte, assim, ele gosta de mostrar e de preservar essa cultura dele com o filho dele, né? E eu acabo respeitando, a gente conversa muito, assim, acho que a base a comunicação é a alma de tudo, né? Numa relação, né? Com certeza. E o respeito. Então, a gente acaba se respeitando e respeitando, sim, as diferenças. Que ótimo, que é muito importante, né? Com certeza. Independente, né, de nacionalidade. Exatamente. Tem que respeitar sempre, né? Vamos lá. Sobre disciplina, você acredita que seu marido, por ser de outra cultura, é letra A, mais rígido, letra B, mais flexível, letra C, diferente, mas aprendendo juntos, ou a letra D, igualzinho a mim? Pode repetir. Vou repetir. Sobre disciplina. Você acredita que seu marido, por ter outra cultura, é letra A, mais rígido, letra B, mais flexível, letra C, diferente, mas aprendemos juntos, ou a letra D, igualzinho a mim? Ó, a Milene já respondeu, tu colocaste a letra B, mostra lá. B. Letra B, mais flexível, ele é mais flexível. Sim, eu acho, Dani, que nesse caso não é nem pela questão cultural, é pela questão dele, né, da personalidade dele, né, da educação dele, independente do, né, ele recebeu uma educação. O que eu quero dizer com isso? O meu marido, ele saiu do interior também da Argentina, né, numa cidade, eu acho que tem uns 3.000 habitantes, enfim, com 29 ou 30 anos, e começou a morar em outros países, então a trabalho. Então os pais dele permitiram isso e incentivaram isso, né? Não sei se é uma consequência, mas ele é um homem muito flexível. Assim, eu acho que por conhecer muitas culturas, ter tido o jogo de cintura e ter se ajustado por onde ele passou, ele é esse homem, assim, mais flexível. Tanto que, por exemplo, uns exemplos para entender, né? Sobre, a gente conversa às vezes, que quando o nosso filho crescer, ele fala muito isso, assim, não, a sexualidade é ele que vai escolher.
Independente do que ele quiser, ele é muito assim, sabe? Aberto em relação a isso. Eu também sou, mas eu te digo que um pouco menos. Sim. Mas eu acho que isso vem não dele ser argentino, mas sim a educação que ele recebeu e a vivência dele de vida. Então, por isso que eu escolhi a B. Perfeito. E Sim. tu, Virgínia, o que tu colocou? Eu coloquei a C. C. Que é respeito. Não, que é diferente, Construindo junto. mas construindo juntos. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, igual a mim, ele não é mesmo. Que bom, eu acho ótimo. Eu acho bom, porque, na verdade, vem muito a somar, né? E se for pensar se ele é mais rígido ou mais flexível, eu acho que por horas ele até tem um pouco mais de uma rigidez, né? Que é de ser mais firme. Ele consegue, por exemplo, dizer mais não do que eu pasmo, porque eu jurei que eu ia ser a malvada da história, né? Que Eu também. antes dela nascer, eu falava pra ele, eu falo, não tô nem, só quero ver. Ela só vai chamar pai, gente, porque ele é muito bacana, meu marido. Eu gosto muito do jeito dele com as pessoas, independente comigo, né? Ele é um cara muito legal. E aí eu falava, ela vai te amar demais, vai falar, né, pai, que ele vai deixar fazer tudo. E não, sabe? Eu sou mais a Maria Mole, ele muitas vezes, não, olha só, ela já repetiu. Quantas vezes tu pode repetir o arroz, Charlotte? Uma. E ele firme, ele fica, sabe? Tu já daria? Dá mais uma colher, tadinha, criança, em 2 aninhos, quer comer mais um arroz, sabe? Tipo Sim. isso. E ele já... Então, assim, às vezes ele é mais firme, às vezes ele é muito mais flexível. Bem como tu falou, eu acho que eles são parecidos até. Sim. Essa coisa assim, de ser mais leve. O Chris tem uma inteligência emocional que ele já viveu 1000 anos na minha frente, sabe? Então, às vezes ele fala assim, olha só, ela tá precisando de ti agora. Dá uma respirada, fica calma, sabe? Ele consegue ser muito mais flexível em algumas situações. Então, assim, ele não é mais rígido, nem mais flexível, nem parecido comigo. Eu acho que a gente tá construindo junto mesmo. Porque eu aprendo a cada dia educando a Charlotte com ele. Essa é uma aula todos os dias. Olha E que ele, eu legal. acho que aprende comigo de alguma forma Com também. certeza. Então é isso, É né? uma troca. É isso. Exatamente. Perfeito. Vamos para a próxima, então. Vamos Ó, lá. Você chega agora trocando um pouco. Vamos parar um pouco de falar sobre... um pouquinho, tá? Mas a gente já volta logo sobre esses jogos, ó. Você chega em casa depois de um dia cansativo e seu filho quer brincar. Você, letra A, brinca mesmo cansada. Letra B, explica que precisa descansar. Letra C, propõe uma brincadeira mais tranquila. Ou a letra D, pede ajuda do pai. Eu vou repetir essa daí. Ai, por favor. Dá pra escolher todas as alternativas. Ó, você chega em casa cansada, né? Depois de um dia muito cansativo e teu filho quer brincar. Você, letra A, brinca mesmo cansada. Letra B, explica que precisa descansar. Letra C, propõe uma brincadeira mais tranquila. Ou a letra D, pede ajuda do pai. E aí, guris? Milene colocou a letra A. Mostra lá na câmera. Brinca mesmo cansada. Olha aí, maravilhoso. Brinco. Não, mas que eu acho que tinha que ter uma outra alternativa. Qual? Aí. Que, tipo, eu sou muito assim de ter tempo pras coisas, sabe? Tipo assim, eu brinco, mas... Ai, filho, eu vou brincar contigo uns 10 minutinhos, sabe? Assim, Mas brinca. Mas brinco. Mas brinca. Sabe? É isso. Mesmo estando cansada, é muito difícil. Isso é uma das coisas que Mas é muito vamos combinar, difícil né? pra mim. Quando que mamãe não tá cansada? Tem Né? essa também. Quando que a gente não tá cansada? A gente chega cansada, exausta, a gente dá um jeito de brincar, Sim. de dar atenção, pelo menos nem que seja 10 minutinhos, que é aquele que a gente fala, que é o tempo de qualidade que a gente quer que nossos filhos precisam, né? E, na verdade, justamente, é o tempo, É o né? tempo, exato. Não importa se é 5 exato. ou 1 hora, mas se for 5 minutos, que seja realmente autêntico, né? Que Perfeito. seja É isso. verdadeiro, né? Isso aí. E tu, Virginia, o que Eu tu coloquei colocou? a letra C. Que é porque propor eu uma a- brincadeira mais tranquila. Eu acho assim, dependendo se eu tô muito cansada, eu também gosto de ser genuína, sabe? Acho que é importante, mesmo Sim. ela tendo 2 anos, ela saber que a gente cansa, ela saber que a gente pode ser frágil também em alguns momentos e pedir, né, um colo e dizer, olha, a mãe tá cansada, a mãe tava trabalhando, vamos brincar disso, agora não vamos botar o perfeito. armário inteiro pra baixo, né? Até porque tu chegou em casa, então já é um pouco mais de noite, né? Vamos Sim, supor. Então não pode tem- fazer uma brincadeira muito agitada, senão, porque a criança Isso. tem que
né? Tem que ser Exatamente, brincadeiras sim. mais tranquilas, né? Eu sou desse aí também. Eu também. Vamos pegar mais leve agora, se é de noite que eu cheguei em casa, mais ainda. Não vamos sair pulando, né? Tipo, Isso, correndo. Né? Mas também gosto de chamar o pai, assim, ó, vamos fazer, faz assim, ó. ajuda. Quando tá, né, quer montar um troço, sabe? verdade. Ai, monta ali com teu pai tal coisa e me mostra. Daí me chama pra inauguração. Aí eu também envolvo o pai, sim. Sim. Bom, é que a gente tem, né? A gente é mãe de menina. Né? Vamos agora perguntar. É verdade. Dá pra ter uma brincadeira mais tranquila com o menino? Pois então, Dani, Boa. é que o meu filho realmente ele é mais tranquilo. Olha aí. Ele é menino, tem as coisas de menino, né? Agora é só carrinho, faz os barulhos. Mas eu vejo que pelos amiguinhos dele, ele é mais tranquilo. Mas isso é Então, bom, né? Que bom pra ti. Ótimo. É. Então consegue Então fazer ajuda. brincadeiras mais de Ajuda. boa. Sim. Então tá. Vamos pra próxima então, gurias, ó. Seu filho quer usar uma fantasia para sair em algum lugar onde não combina. Você, letra A, deixa. Letra B, tenta negociar outra roupa. Letra C, explica que não é apropriado. Ou a letra D, escolhe a roupa e pronto, sem negociação. Ó, vou repetir. Seu filho quer usar uma fantasia para sair em um lugar que não combina. Você, letra A, deixa. Letra B, tenta negociar outra roupa. Letra C, explica que não é apropriado. Ou a letra D, escolhe a roupa e pronto, sem negociação. Milene? Letra B, tenta negociar outra roupa. Sim, eu tento, né? Ele tá na fase das fantasias? Sim, total. Total, né? Total. Já aconteceu isso também. Já aconteceu. Então, geralmente, o que eu faço? Ele vai, né, no carro, com a fantasia, eu troco no carro. Mais ou menos isso. Tu tem que negociar, tá? Vai até o carro, a gente troca. Isso. Ou quer porque quer um brinquedo, vai Sim. com... O brinquedo é bem comum acontecer. Brinquedo é normal, né? Então, assim, eu tento, eu gosto de proporcionar momentos que ele quer, assim, eu sou meio molezinha, eu confesso. Meu marido também quer mais, né? Então, assim, eu tento entrar num consenso, assim, eu tento fazer o que ele quer, mas até onde eu posso. Sim, né? claro. Então, eu tento negociar, de uma forma ou de outra. Perfeito. E tu, Virgínia? Tu colocou Eu coloquei a letra C. Então, eu não tô vivendo esse momento ainda, assim, fortemente. Porque a Charlotte tem 2 anos, acho que ainda não... E eu também não libero muito vídeos e filmes e tal na TV ainda. Mas eu fico imaginando que quando acontecer, de novo, né? Porque eu escolhi a letra C, que é a alternativa que diz que tu tenta explicar, né? Isso, que tu explica que não é apropriado. Acho que é muito dentro do meu perfil de educação, assim. Eu acho que tudo eu explico. Às vezes eu acho até que eu trato ela como se ela fosse meio adulta, assim. Que eu explico. Minha filha, olha só, é um aniversário, assim, né? Então eu acho que eu faria isso, sabe? Eu tentaria explicar. Mas não tenho nenhuma dúvida de que em algum momento a minha explicação vai entrar aqui, vai sair ali. E que eu vou ter que negociar, vou ter que fazer isso. Eu gostei da ideia. Eu vou levar vestidinho até o carro. Depois troca lá, enfim, exatamente. Gostei. Eu faço uma negociação. Como é que tu faz, Porque Dani? assim, ó, menina é um pouco diferente, né? Que a gente quer que esteja mais arrumadinha, Sim, né? Tem muita coisinha. exato. Então, assim, não importa, né? E ainda mais porque, assim, ó, é vestido de princesa. Sim. Como é que tu vai, né? Tipo, num lugar Coroas dependendo. na cabeça. Então, eu tenho que dizer, filha, olha só, tem que explicar, né? Porque eu sou muito disso de explicar também. E dizendo que não é apropriado para agora, né? E a gente tá no frio, e tem a gente colocar uma roupa mais Isso. quentinha, né? Porque senão já quer colocar também sandália, já quer, Sim. sabe? Então, assim, tem que explicar. Mas por que eu falei também? Porque como ela lê muito livro, né? Tem muitos livrinhos, né? Sim. E ali, de repente, tem muitas princesas que ela se identifica, Sim. né? Ela começa a gostar já. Eu acho que ela vai gostar muito de fantasia. Na verdade. Vai chegar. Já tô te falando que vai chegar. Acho que se eu desse uma, ela já ia gostar. Ela tem algumas já, né? Mas Olha de aí. carnaval, imagina, no Rio de Janeiro, ela tem bloquinho, olha fantasia de bloquinho desde que tinha meses. Perfeito. Vamos lá, então, para a última dessa rodada. Olha só. Seu filho está aprendendo algo novo e não consegue. Você, letra A, ajuda imediatamente.
Letra B, deixa tentar sozinho. Letra C, incentiva e só ajuda se ele pedir. Ou a letra D, faz junto com ele. Essa aí. Ó, seu filho está aprendendo algo novo e não consegue. Você. A letra A, ajuda imediatamente, né? Letra B, deixa tentar sozinho. Letra C, incentiva e só ajuda se ele pedir. Ou a letra D, faz junto com ele. E aí? Milene, pode virar. Letra C, incentive e só ajuda se ele pede. Sim, sim. Eu sou a maior incentivadora. Eu incentivo bastante, assim, e tento deixar para ele. Quando eu vejo e falo, filho, qualquer coisa tu me ajuda, esse é o nosso combinado, né? Ou se eu vejo que daqui a pouco ele tá tentando, tá desistindo, fica nervoso, se calma, filho, tenta de novo. Eu ofereço até minha ajuda também, que é a ajuda da mãe, mas eu sempre deixo ele tentar primeiro. Ah, isso é ótimo. Né, porque eu sou um pouco mais nervosa, assim, sabe? Eu também. Eu fiquei Vamos aqui me virar aqui. segurando. Vira aqui, então, que depois eu... Ó. Eu botei a letra D, tá? Mas assim, eu tô entre a D e... Lê da nova D, por favor, Dani, só pra ver se... Tu faz junto com a criança. Quase que eu faço primeiro antes dela, mas daí eu me seguro. Mas o que tu faz? Tu mostra uma vez e deixa ela fazer a outra. Isso, e deixo, fico olhando, me segurando lá, e o meu marido, ele é o C certo, e ele fica lá de longe. Não, ele é o outro que não faz por ela, só não me lembro, tinha uma outra alternativa. Mas eu tenho que cuidar pra não querer já fazer, assim, não fazer por ela, mas ajudar. Eu tenho esse sabotador prestativo, sabe? Sou muito querida. Aí eu quero ficar ajudando. Péssimo. E aí, às vezes, não é bom, né? Eu acho que é isso. A gente precisa também dar o espaço, né? Então, eu tenho essa consciência. Mas é isso, entendeu? Tu mostra uma vez até pra mostrar como é que faz, né? E depois deixa ela fazer. Isso. Né? Claro que nossos filhos, já sabendo que a gente ajuda, acaba pedindo. Sim, Né? sim. É, isso Perfeito. aí, né? A Acho minha que é filha é isso. assim. Então tá, gurias, podem deixar então a lousa de lado. Tá. joia. E agora a gente vai entrar então agora no quadro Eu Já ou Eu Nunca. Curiosa. Então vamos lá. Vou falar então também uma afirmação pra vocês e vocês vão virar, né? Se pega só a outra plaquinha. Só seguir. Se eu já ou eu nunca, tá bom? Eu já ouvi meu filho falar uma palavra estrangeira e fiquei toda orgulhosa. E aí? Ó, a Virgínia colocou eu já. Sim. E a Milene também colocou eu já. Já começaram com as palavrinhas, né? Ai, gente, É muito a gente fofo, fica... né? A gente fica bobinho, né? Daí eu fico pedindo pra ela repetir, sabe? Ai, às vezes ela não quer, tadinha. Sim. No início fala um pouco erradinho, né? Mas depois vocês vão incentivando. Sim, mas são poucas ainda, viu, Dani? São poucas. É. Aqui quase todos os dias é carreira, que é corrida dos carrinhos, né? Ah, sim. Carreira, vou começar uma carreira. E eles trocam muito assim, tipo, estão falando português, daqui a pouco já misturam a outra língua. Não, o meu ainda não, por essa questão que ele começou, o meu marido começou a falar mais esse ano, final do ano passado com ele, ainda não. Não, Charlotte, não ainda. Não. Tá com 2 e pouquinho, então assim, tá firmando português ainda. Sim. Mas assim, eu tenho a impressão que ela vai misturar. Às vezes ela fala uma palavra, alguma coisinha no meio da frase em português, sabe? Por exemplo, assim, nesses dias ela falou assim, ai, que bonito o Sanji, mamãe. Né? Então, que bonito o macaco, que o Sanji é macaco, né? Então, ela sabe o nome de bichinhos, de partes do corpo, daí às vezes faz essa mistura, sabe? Ai, que bonito tal coisa, daí muda o idioma. Sim, entendi. Sabe? Ah, mas é normal, né? Que graça. Compreensível. Ainda bem que tu entende. Não, ainda bem, eu falei pra ele, eu falei, Deus o livre, eu tenho que correr atrás, porque senão daqui a pouco eles estão falando entre eles, eu não entendo. Eu já tive uma pequena discussão com meu marido por causa de diferenças culturais. E aí? Claro! Eu já. Eu já. Sim, muitas. É. Sim, É compreensível. com certeza. Eu já descobri que algo que considero normal não é tão normal para o meu marido.
Sim, eu já. Sim, até a questão da amamentação. Já, né? amamentação. E tu também, Milene? Tô pensando aqui no outro exemplo. Tu lembra de algum? Pouco. Mas sem dúvida não me vem nada à mente agora, mas sem dúvida já deve ter acontecido. Uma coisa que daqui a pouco pra ti é super normal, né? Pra ele não é tão normal. Sim, tô tentando me lembrar também, enfim. Mas tem coisas, às vezes, na própria questão ali do dia a dia, né? Que às vezes eu falo assim, mas eu fazia isso na minha infância. E ele fala, nossa, mas eu nunca fiz isso. Nem sabia que isso aí se fazia, sabe? Coisas assim. Sim. Vamos dar tal coisa que é bom pra não sei o quê. Como assim isso é bom pra isso, sabe? Tipo, essas coisas. Ver bem as diferenças culturais aí, né? E a gente traz o que a gente aprendeu. Com certeza. Eu já pensei que criar uma criança entre duas culturas seria mais fácil. E aí? Não, eu também. nunca. Nunca. Maravilhosas. Não, nunca pensei que seria fácil. Já não era fácil se relacionar com o marido na cultura diferente, Então, obviamente, Dani. não seria. Obviamente não seria com a criança, só seria mais difícil, na verdade. Isso aí. Já me surpreendi com a energia que ainda tenho para acompanhar o meu filho. Nossa. Sim. 1000 estrelinhas aqui. Nós duas mãezonas a partir de 40 ainda, né? Com certeza. Eu até vou falar que eu sempre achei que eu ia ter energia, mas assim, acho que não dessa maneira, talvez, que a gente faz coisa que a gente realmente se supera. Então tá, gurias, agora então eu vou propor aqui uma dinâmica para nós, que é sempre quando a gente termina o nosso game, tá? De um jeito mais divertido, né? Pra gente dar uma leve descontraída, tá? Então aqui agora, como uma forma de mágica, vai aparecer aqui uma mesa com o nosso stop. Plim! Apareceu aqui, né, de forma mágica, que nem mágica de mãe, o stop, gurias. Como é que vai funcionar? Temos um temporizador aqui de 10 segundos, então cada mãe vai apertar na letra que desejar, já vai apertar aqui no temporizador e é a vez da outra, tá? Cada uma vai ter que falar, então, nomes, tá? Do país de origem do marido. Então, a Virgínia vai falar nomes franceses e a Milene vai falar nomes argentinos, tá bom? Que sejam, né, da região, diferentes, tá bom? Quem quer começar, então? Posso começar. Então tá, Virgínia, vamos lá. Então, 1, 2, 3, valendo. Nicolás. Firmin. Tá, primeiro fala, depois aperta, tá? Vai. Tá bom. Didier. Matias. Felipe. Felipe com P. Isso aí. Ai, cadê o P? Ai, meu Deus do céu. Temos então uma vencedora, que é a Virgínia. Tinha uns 10 nomes aqui pra falar. Mas é isso aí, queridos. Na verdade, assim, ó, é uma brincadeira. Sim. E aqui no Mãe Sem Culpa Game, as duas mães ganham, na verdade. É só aqui pra gente descontrair, pra gente brincar, pra deixar o programa mais leve, mais divertido. Mas então, as duas mães ganham mimos aqui também do programa. E hoje vocês vão ganhar uma revitalização facial coreana da Clínica Vitara. Tá? Fica na Nilo Peçanha, as proprietárias são muito maravilhosas, elas são patrocinadoras aqui do programa e elas então estão presenteando vocês com uma revitalização Muito obrigada. coreana. Ó, aqui tá o voucher para vocês. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, que Dani, legal. Adorei. Muito E a obrigada. gente vai assistir agora o vídeo da nossa patrocinadora do programa. E também, gurias, vocês ganham mais mimos aqui no programa. Vocês vão ganhar copos personalizados aqui do programa. Que Então, bom, muito obrigada. muito obrigada. Adorei. Pela presença de vocês, lindo. mais um mimo Dani, que vocês obrigada. merecem. Minhas mães aqui ganham muitos mimos e elas merecem.
E agora eu quero agradecer os meus patrocinadores aqui do programa. A loja Les a Les do Shopping Guatemi, que me veste. Lá você encontra peças maravilhosas, incríveis, que tem para todos os estilos. Desde o jeans clássico e atemporal até vestidos mais sofisticados e elegantes. A marca une elegância, conforto, estilo e sempre com muita personalidade. Então vá até a loja Les a Les e escolher a nova coleção que está divina. Também quero falar para você do Bora Aí, que é a nova rede social aqui da RS Play. A RS Play é a única emissora a ter uma rede social. E ela veio para revolucionar o jeito que a gente cria conteúdo, que a gente se comunica com as pessoas e também monetiza. São várias formas de monetizar, inclusive você indicando pessoas para a plataforma. Terá vários cursos, inclusive de inglês, e também terá telemedicina. Gostou? Se interessou? Então eu vou deixar aqui na tela o QR Code para você pegar o seu celular, apontar e baixar esse aplicativo que vai revolucionar aqui o mercado digital. Agora quero falar do Asilo Padre Cacique. O asilo se mantém 100% por doações. Então, é muito importante a sua contribuição para fazer uma doação para o asilo, para os nossos idosos terem mais dignidade e qualidade de vida. Então, eu vou deixar aqui na tela também um QR Code para você fazer diferença na vida dos nossos idosos. Gurias, quero agradecer então a presença de vocês aqui, foi muito importante, me sinto muito honrada de vocês terem compartilhado essas histórias tão lindas e inspiradoras aqui no programa de hoje. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Então vamos levantar para a gente se despedir do público? Vamos lá. Vamos lá então. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa Game. Ai, obrigada, gurias. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Mãe Sem Culpa Game. Oferecimento. Best Laser, Clínica Vitara, Salão Camarim, Restaurante Asiana e Les a Les, a moda que encanta.